Vamos lá. Falar aqui do abandono afetivo tradicional, que ele pode ser considerado um dano moral passivo de reparação. Essa corrente ela se baseia então nesse princípio da dignidade da pessoa humana e na responsabilidade parental, que não se limita. E esse sustento material, mas também ele abrange o dever do cuidado, da educação e afeto. Com essa ausência injustificada de um dos pais, ele resulta então em danos emocionais significativos ao filho, entendeu? Que poderia, portanto, justificar sim uma indenização. Existe um exemplo jurisprudencial que foi um recurso especial do STJ em 2012, ele onde foi reconhecido o direito da indenização por danos morais de uma filha que sofreu abandono afetivo pelo pai. Então, nesse julgamento, a ministra Nancy, ela afirmou que amar é faculdade, mas cuidar é dever. Então, reforçando essa ideia de que o descumprimento do dever de cuidado, ele gera essa responsabilidade civil. E esse pai, ele precisa indenizar esse filho que teve esse abandono afetivo lá atrás e que de uma forma ou de outra hoje resultou em algum prejuízo, sendo ele educativo, afetivo. Então abrange todo esse lado emocional desse filho que lá atrás teve esse abandono afetivo. Então existe essa corrente contrária também à indenização, porque por outro lado, a corrente contrária ela argumenta que o afeto ele não pode ser imposto por meio dessa indenização, uma vez que o amor e o carinho não são mensuráveis ou obrigatórios por lei. E infelizmente isso assim tem sido uma das decisões bastante tomada pelos doutrinadores. E essa corrente ela acredita que a imposição de indenização por abandono afetivo poderia abrir um precedente, mais um precedente, na verdade, perigoso, gerando então essa mercantilização das relações familiares. Então passa a ser aquele negócio assim, sabe? A compra do afeto. Cria aquilo na cabeça dessas pessoas, porque algo que lá atrás ele não fez, que era algo emocional e afetivo, hoje ele precisa pagar porque ele gerou um dano, seja esse moral, mental, enfim. Então aquilo ali defende que os outros instrumentos jurídicos como a guarda, tutela e adoção seriam mais adequados para proteger o bem-estar do filho do que essa situação. Então também temos o abandono afetivo inverso, que são filhos idosos. Então existe hoje uma crescente jurisprudência favorável a essa indenização, especialmente em face do envelhecimento, sabe, da população e do reconhecimento dos direitos dos idosos na lei e o Estatuto do Idoso, que impõe aos filhos o dever de cuidar dos pais idosos, garantindo então a dignidade, primeiramente, a saúde e o bem-estar. Quando esse dever ele é cumprido, alguns dos tribunais têm reconhecido os direitos dos idosos e eles passam a ser então indenizados pelos danos morais decorrentes desse abandono afetivo. E esse exemplo também que é apontado aqui, ele é voltado então para um exemplo de caso que condenou os filhos a indenizar o seu pai por um abandono afetivo, né? E ele considerando então aquele sofrimento, humilhação resultante da omissão do cuidado, dessa assistência, porque de uma forma ou de outra é um idoso e ele passa a ser uma nova criança dependente de terceiros. E esses terceiros são os filhos, que quando não cumprem com essa sua responsabilidade, passam então a ser punidos pagando uma indenização ao seu respectivo pai. Então é fundamental, sim, esse posicionamento ele está no princípio da dignidade da pessoa humana, que é central no ordenamento jurídico brasileiro. Então a dignidade deve ser protegida, sim, por todos e para todos em qualquer fase da vida. E o abandono afetivo, quando se resulta no dever da aplicação com a cautela, se analisa então caso a caso para evitar a banalização de tudo isso, sabe, das relações afetivas e do risco da monetização de sentimentos.